Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Porque a ditadura, no dia 31 de março, que era criança, eu lembro. Os carros do exército saíram na rua, barrava todo mundo. E olha, parou. O Brasil foi parado. Dia 31 de março de 1964, o Brasil parou. E não é no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não. No Brasil inteirinho parou. Porque o exército entrou e assumiu. A ditadura militar no Brasil foi um período muito violento da nossa história. Ela teve início em 1964, quando os militares tomaram o poder, alegando que iriam restaurar a ordem e controlar o comunismo. Eles queriam passar um ar de legalidade para que a população não se revoltasse, mesmo desde o início já havendo censura, repressão e perseguição à oposição. Se você falasse mal de um vizinho, falasse que ele era comunista, a guarda ia lá e arrebentava a casa. Ele só não matava as pessoas, mas eles arrebentavam a casa e as pessoas eram obrigadas a sair daquele local. Aí eles não queriam mais notícia daquela pessoa. Os militares governavam através dos atos institucionais e um dos mais marcantes foi o AI-5, que além de todas as suas imposições, permitia que os militares prendessem pessoas sem uma ordem judicial por tempo indeterminado e sem direito à defesa. Foi a partir dele que a ditadura teve seu período mais sangrento. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, o presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. A ditadura militar teve seus momentos, como o chamado milagre econômico, mas em contrapartida ele deixou uma dívida externa de bilhões para o país que ainda vai ser paga e agravou a desigualdade social. A ditadura teve seu fim só depois de 21 anos, acabando em 1985. Olha, a questão da ditadura militar, o que mais marca para mim como historiadora é a repressão sistemática e a violência de Estado. Assim, a gente teve a máquina do Estado sendo usada de uma forma muito violenta, com aparatos de imposição da violência, como é o caso do DOI-CODE, que torturava as pessoas, né, entrevistava essas pessoas e desaparecia com essas pessoas também. A Comissão Nacional da Verdade de 2014 chegou ao número de 434 mortes e desaparecidos na ditadura militar, mas a gente sabe que o número é muito maior que esse, né? Então, eu acho que a violência, para mim, como historiadora, marca, porque a gente lida com os reflexos disso na sociedade até hoje. As principais características dos militares durante a ditadura eram o autoritarismo, a repressão a opositores através de torturas e a censura. Não tinha liberdade de expressão. As rádios, principalmente, eles tinham que falar aquilo que favorecia o governo. Se eles falassem alguma coisa, a rádio era reprimida. Houve caso aqui de uma rádio do Paulo Pimentel, que era governador do Paraná, ele foi caçado uma emissora dele na época e simplesmente eles não cumpriram o que era para falar, né? Tinha que falar tudo para defender o lado oposto.
Então a ditadura naquela época era bem dura mesmo. Mas infelizmente muitas pessoas desapareceram na época. E só foram aparecer anos depois, aí, ó, que eles descobriam onde estava a ossada da pessoa. Quer dizer, a família já não está mais contando com aquelas pessoas. Que sabia que era muito rígido, o regime militar era muito rígido. Ali dentro do quartel eu passei por momentos muito complicados, muito difíceis. Estive no Exército em 1971. Muitas pessoas sumiram naquela época lá. As pessoas que roubavam, as pessoas que faziam coisa errada, não podia falar do governo. E essas pessoas, eles eram recolhidos e os familiares, na época, com pouca instrução, eles não iam atrás e esperavam a resposta. Só que a resposta vinha muito tarde, eles descobriam a ossada dessa pessoa que eles sacrificavam mesmo. Não tinha perdão mesmo. O regime usou diversas táticas de captura e sequestro contra opositores políticos. Essas ações eram realizadas tanto formalmente, como prisões oficiais, quanto ilegalmente, como sequestros clandestinos. Nesses casos, não havia comunicação para as famílias, as vítimas simplesmente desapareciam. Em algumas situações, os agentes sequestravam familiares, como pais, irmãos e filhos, para forçarem o alvo a se entregar. Também existiam as campanas, onde os agentes monitoravam a rotina dos alvos para saber onde e quando capturá-los. Se você roubasse uma galinha, você ia para cadeia. Entendeu? Você ia para cadeia. Aí se os pais fossem lá para tirar, falaram, não, peraí, a coisa é assim, 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 assim. O senhor vai se responsabilizar? Vou. Se ele cometer outro crime, não interessa que é uma galinha, se ele assaltou um banco, não interessa o que ele fez. Mas se ele fizer outra besteira, aí o senhor vai junto com ele. Então aí a partir daquele momento, dava aquele medo e era corrigido. Os pequenininhos já iam crescendo com aquela mentalidade. Você tinha que seguir o que eles queriam. Se você saísse fora, eles faziam uma repreensão, né? Aí com essa repreensão você ia educar o restante da família. Porque eles já pegavam cabeça. Ó, o negócio é o seguinte, teu filho aí, ó, estão falando que ele está fazendo isso, isso, isso. E conversa com ele. Se nós vier aqui, nós vamos levar ele. E não interessa que tem 14, 15 anos e ir embora. Eles não queriam saber. Os militares, durante a ditadura, eles usavam diversos métodos, eles eram muito articulados. Então, eles tinham os aparatos de imposição, de censura, né? O DOI-CODE era um exemplo disso, que era uma polícia política que torturava as pessoas, eles davam choques, afogamentos, os seus opositores, os opositores do Estado, eles desapareciam. Quem assistiu o filme Ainda Estamos Aqui sabe do caso do Rubens Paiva, então aquele filme é um exemplo muito bom de como o DOI-CODE agia. A gente tinha o SNI, que é o Sistema Nacional de Informação, se eu não me engano, que lidava muito com espionagem doméstica e com infiltração de agentes dentro dos movimentos sociais. Então, dentro das universidades, dentro das igrejas, eles infiltravam agentes para saber se aquela organização estava se articulando contra o Estado. Tinham censuras prévias, então músicas, peças de teatro eram censuradas antes de a público, jornais também. Tinha uma lista negra, então o nome de pessoas, de professores, artistas iam parar nessa lista negra. Eles eram perseguidos, perdiam seus empregos, alguns desapareciam. A gente teve sindicatos, grêmios estudantis e partidos, como é o caso do PCB, que foram tornados ilegais, então eles não podiam mais existir. E, claro, a legislação. A gente teve o AI-1, que deu todo o aporte jurídico para que o golpe pudesse ser implementado, e o AI-5, que fechou o Congresso. E aí foi tido como o mais brutal do que a gente tem. E também a Lei de Segurança Nacional, né? Basicamente, se eu entregasse um panfleto, dependendo do conteúdo desse panfleto, eu podia ser presa por atentado à segurança do Estado. Isso sem contar de propaganda, de repressão internacional, então eles foram muito articulados nessa coisa de mecanismos de repressão. A tortura foi um dos mecanismos de repressão
e de autoritarismo da ditadura militar. A tortura era realizada principalmente contra opositores do regime, mas pessoas sem ligação direta, como indígenas, também foram torturadas. As formas de tortura realizadas pelos militares eram inúmeras, entre elas o pau de arara, onde as pessoas eram penduradas nuas em barras de ferro, foram uma das principais, assim como os choques elétricos, onde os locais mais atingidos pelos choques eram as partes íntimas, e também o uso de animais, onde as pessoas eram trancadas em salas com animais selvagens e perigosos, como as cobras. Mas não eram só as vítimas de tortura que sofriam. Seus familiares sofriam com o desaparecimento dessas pessoas, as quais os militares negavam saber o paradeiro. Era muito comum que os corpos fossem jogados no mar, para encobrir e manter a aparência de desaparecimento. Um dos torturadores mais conhecidos da época da ditadura foi Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi coronel da ativa do Exército Brasileiro e ex-chefe dos centros de tortura e assassinato. Ustra também fazia parte do grupo militar Linha Dura. O grupo defendia o endurecimento do regime ao combate à subversão e ao comunismo. Além do Linha Dura, existia outro grupo chamado Castelistas. Ambos tinham o objetivo de acabar com o comunismo, embora os castelistas usassem táticas mais moderadas. Muitos desses militares eram treinados nas escolas das Américas, onde aprendiam formas de tortura para obter informações. Durante a ditadura militar no Brasil, centenas de pessoas foram mortas e desaparecidas, sendo elas de todas as idades. Ainda não temos os números exatos, porque os documentos da ditadura nunca foram abertos e tem muitas coisas que nós ainda não sabemos. O Brasil ele ainda não fez as contas com o passado dele, assim, ao contrário de Argentina e Chile, que tiveram militares que foram julgados, o Brasil não enfrentou o fantasma dele, né? Então a gente tem como desafio uma falta de política de memória, então a gente não tem memória nenhuma do que aconteceu com a gente, ao contrário, por exemplo, que a gente vê na Alemanha nazista, né? Hoje a Alemanha relembra muito bem do que aconteceu e o Brasil simplesmente ignora esse, que foi um dos casos muito emblemáticos da nossa história. As escolas não falam sobre isso. Quando falam, falam de uma forma muito artificial. Então esses jovens vão acabar crescendo sem ter uma informação, sabe, que se sustente, assim. Então eles vão estar propensos a acreditar em narrativas revisionistas, né, de que dizem que foi um movimento cívico, uma revolução militar. Então, a gente precisa lidar com isso e também o fato de que a anistia ela foi uma anistia recíproca, né? Tanto serviu para os presos políticos, mas também serviu para os seus algozes. Então, é como se equiparasse os dois, né? O torturador ele vale tanto quanto a pessoa que está sendo torturada. E a gente não, enquanto a gente não enfrentar e não pedir justiça, a gente não vai conseguir encerrar um ciclo de violência. Eu falei da violência como maior herança que a gente tem da ditadura militar, porque a gente vê isso na nossa polícia hoje em dia, né? A gente tem movimentos sociais que são criminalizados todos os dias e a gente tem uma polícia que é militarizada ao extremo. Então, e tudo isso deriva da ditadura militar e do que a gente ficou para lidar com ela, né? A parte da população que era contra a ditadura buscava os seus meios de resistir e protestar. Muitas dessas pessoas acabavam fugindo e trocando de nome. Algumas formas de resistência eram a luta de guerrilha, luta armada e até o sequestro de pessoas importantes para a política ou familiares dessas pessoas, pedindo como resgate a libertação de presos políticos. Um dos sequestros que teve mais visibilidade foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Elbrick. Os militantes conseguiram o resgate, a libertação de 15 prisioneiros políticos. Dentre as pessoas que foram torturadas, tem um nome muito conhecido que é da ex-presidenta Dilma Rousseff. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira.
Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. A sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Muitos nomes viraram símbolo de resistência contra a ditadura. Dentre eles nós temos o Vladimir Herzog, um jornalista que foi chamado para depor e antes do seu depoimento supostamente se suicidou. Foi encontrado com uma corda no pescoço, ajoelhado. Edson Luiz foi um universitário de 17 anos que foi morto durante um movimento estudantil. Seu velório foi muito grande e também foi usado como forma de protesto. A falta de memória histórica no Brasil pode prejudicar o futuro de nosso país. Lembrar e homenagear as vítimas da ditadura militar é fundamental para que a lembrança permaneça viva, para que assim os erros do passado não voltem a se repetir. Essas pessoas de hoje, eles não têm interesse em saber o que aconteceu no passado, entendeu? Era uma época muito difícil mesmo, e esse pessoal de hoje, eles não têm a mínima ideia do que era a ditadura na época. A maior lição que a gente tem que ter é de que a democracia ela é um valor absoluto. A democracia ela tem que ser defendida, tem que ser protegida. A gente não pode normalizar o autoritarismo, como a gente já fez com alguns governos anteriores, em que lá atrás falavam uma ou outra coisa e todo mundo ia dando uma risada e acabou dando o que deu, né, com um dos governos que a gente teve recentemente no nosso país. A gente não pode... A gente precisa valorizar e fortalecer as nossas instituições democráticas, então a gente precisa ter um judiciário independente, precisa ter uma imprensa livre, eleições livres também, a gente precisa ensinar uma história sem mito, então a gente tem que falar o que foi a ditadura militar, falar dos horrores, falar do crime, mas também falar de resistência, que isso é muito importante, é uma resistência que tem até hoje, a gente tem movimentos, né, de nunca mais vai ter tortura aqui no Brasil, e pessoas que querem recuperar esses desaparecidos e quem foram eles, então a gente tem uma resistência que dura até hoje, mas o que a gente também precisa ficar muito com a cabeça é que a nossa liberdade, ela não é uma coisa muito garantida, a liberdade ela tem que ser conquistada diariamente. Quando esses governos atacam as ditas minorias, movimento negro, movimento LGBT, e tira direitos dessas pessoas, ele está testando até onde ele pode ir, até onde eu consigo ir sem causar rusgas. Então, de entender que todo direito é válido, independente se é o meu ou se é o seu, se eu concordo ou não, mas todo mundo tem que ter os seus direitos garantidos e de que a democracia ela precisa ser defendida sempre. A gente tem que se perguntar até onde a gente está disposto a ir para garantir que essa democracia que muitos lutaram ou morreram para reconquistar, até onde a gente pode ir para manter ela ainda aqui, né?
eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou.